Sonambulismo é muito frequente. É muito frequente, sobretudo nas crianças. Crianças têm sonambulismo com frequência. E geralmente acontece 2 horas que ela começou a dormir. São aquelas crianças que têm pesadelos, que todos nós sabemos que sonhar não é uma prerrogativa do ser humano. Os bichos sonham. O bicho que mais sonha é o gato, 200 minutos por hora. Nós sonhamos a metade, 100 minutos. O chimpanzé, que o Charles Darwin disse que a gente vem dele, não dele exatamente, mas depois dele, sonha 90 minutos por dia. Ele não aprendeu a cozinhar, porque ele só tem movimento de garra, não tem esse movimento aqui para fazer fogo. Mas já botaram o chip no chimpanzé e ele aprendeu a cozinhar. Por outro lado, os neurocientistas dizem que nós temos 10 bilhões de neurônios no cérebro. 10 bilhões de neurônios no cérebro, mais do que a população do planeta. E nós temos trilhões de conexões sinápticas. E temos também os neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Então, esses neurotransmissores, eles entram e saem nos neurônios através da bomba de sódio e bomba de cálcio, fazendo ATP, 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 que a gente estuda em biologia, em química, no 2º grau. Então, nós, segundo os neurocientistas, funcionamos energia elétrica. O fato da gente escutar, o fato da gente falar, tanto é que quando a gente vai adormecendo, a musculatura da perna está flácida, então a gente dá um certo solavanco, porque a musculatura está flaca, a energia pega com força. Então, é fato que a energia elétrica, a energia é que faz funcionar o cérebro humano. Lógico que eu também acredito em Shakespeare, eu acredito em Van Gogh, eu acredito em Deus e outras entidades, entende? Não é só neurônios e energia. Mas, voltando ao sonambulismo, o sonambulismo pode ser provocado por remédios. Uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno bipolar, ela pode tomar um remédio que faça ela dormir, mas mesmo assim ela se acorda por impulso elétrico e ela vai urinar em outro canto que não seja no toalete. Costumamos escutar, é muito frequente escutar, a seguinte frase: fulano caiu no banheiro. Muito comum. Por quê? Porque a distância da rede da cama até o banheiro, na nossa arquitetura, gira em torno de 5 passos. A pessoa se levanta de uma vez, não tem sangue na cabeça, sem sangue não tem oxigênio, sem oxigênio não tem energia. Então, essa falta de energia faz com que ela caia no banheiro. Ela sai como um robô. Então, o sonambulismo pode acontecer muito em pessoas hiperfocadas. E toma remédio e começa a fazer coisas que normalmente não faria, tá entendendo? Ou então a pessoa que está usando droga ou bebendo. Então ela pode ficar sonâmbula e tal. Tem no imaginário coletivo uma ideia de que ninguém pode acordar o sonâmbulo, como eu já vi no filme Scooby-Doo. Lógico, devemos ter cuidado. Ele vai morrer, como se diz, se a gente acordar, que ele não está dormindo e nem está acordado, ele está sonâmbulo. Devemos acordar ou não? Sim, devemos acordar, tendo um certo cuidado dele não acordar e dar uma batida forte, um susto que ele toma. E pode agredir fisicamente a pessoa sem querer, mas morrer não morre. Então, o sonambulismo é um fenômeno muito frequente entre as crianças, mas não é negligenciado para os adultos, sobretudo aqueles que usam remédio psicotrópico. Então, é importante saber que o sonambulismo ele pode ser ajustado com a vida saudável e tal. Enquanto a criança, não. A criança tem medo, muito medo de perder os pais,
ela sonha, tem muitos pesadelos a criança, é comum a criança ter pesadelos. Então esses pesadelos faz com que ela saia do quarto dela e vai dormir junto com os pais. Isso 2 horas mais ou menos depois que ela conseguiu dormir. Então, tem crianças que são sonâmbulos, e isso é comum, e o cérebro dela também não está formado, porque o cérebro só se forma com 3 anos de idade. Então ela pode ter sonambulismo mais do que os adultos. Mas os adultos também têm sonambulismo, mas o que me preocupa mais aqui é o uso de remédios soníferos, hipnóticos ou alguns tranquilizantes. Porque os hipnóticos podem não causar dependência física, mas causa dependência psíquica. Então, as pessoas que tomam esses remédios podem ficar sonâmbula. Ou então a pessoa passa uma carga muito grande de um antipsicótico para dormir, a pessoa dorme, mas fica sonâmbula. Então nós temos que ter cuidado com essa pessoa. Se ela é bipolar, qual é o transtorno que ela tem e qual é a energia que está fazendo ela se levantar e ter coragem. Porque todos nós temos energia elétrica no cérebro. Tanto é que a gente faz o eletrocefalograma, que não pode ultrapassar um limiar, que chama limiar de excitabilidade. Se esse limiar for ultrapassado, esse limiar de excitabilidade, a pessoa acontece, como diz o francês, pequeno mal, petit mal. Não é convulsão, mas pode ter estado de convulsão quando a pessoa tem uma desregulação na energia elétrica. Então, é importante se falar em sonambulismo, porque muitas vezes a pessoa não tem sonambulismo, mas tem convulsão quando está dormindo. Então essa pessoa é tão tensa que ela só vai ter quando ela está toda já com a musculatura flácida, então ela passa a ter muita energia, então ela pode convulsionar. Como aconteceu com Ronaldo Fenômeno em 98, em Paris, quando nós íamos jogar no final contra a França. Ele teve 2 convulsões e assim nós perdemos de 3-0. Então, tem relação a coisa e outra? Sim. Energia elétrica? Sim. Abuso de substância, álcool, droga, ou abuso de psicotrópicos, sobretudo ansiolíticos, ou os benzodiazepínicos, ou então os hipnóticos.